Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. A paz seja convosco nesse momento. Nesta noite, dessa terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Nós estamos aqui porque é preciso mostrar os erros, combater os erros que o inimigo tem semeado dentro das igrejas denominadas cristãs. Nos últimos 30 anos, da década de 90 para cá, as igrejas evangélicas se multiplicaram assustadoramente, principalmente no Brasil. 30 anos depois, de 1990, nós vemos lugares que há mais igrejas do que bares. Só que a notícia triste, o que percebemos, é que, assim como as igrejas se multiplicaram também as heresias, os erros, os falsos profetas. Nós não vamos aqui, o nosso objetivo não é atacar pessoas especificamente. Nós queremos mostrar o erro, para que você que está assistindo não venha cair nesse erro, porque é da vontade de Satanás que você caia no erro, que você acredite numa mentira, que você acredite em ensino de espíritos enganadores, em doutrinas de demônio. Os apóstolos, às vezes, combatiam o erro e citavam o nome do herege, da pessoa errada. Como, por exemplo, aqui na carta de João, a sua terceira carta, no versículo 9, ele diz: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Veja que João está escrevendo essa carta, ela é destinada a Gaio, é uma carta pessoal, então ele cita o nome de Diótrefes. E o apóstolo Paulo também, nós temos um exemplo, na segunda carta a Timóteo, ele diz assim, no capítulo 2, versículo 17, e a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverter a fé de alguns. Ou seja, aqui Paulo cita o nome dos hereges, Emineu e Fileto, que tinham se desviado da verdade. Mas também nós vemos eles combatendo a heresia sem citar nomes. Como, por exemplo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 12, diz aqui: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, alguns estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos. E Paulo escreve aqui para combater essa mentira. E nós vemos aqui também Judas, no versículo... vejamos aqui, no versículo de número 3 e 4. Diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo,
Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que os apóstolos às vezes combatiam citando o nome e às vezes não. Nós não vamos citar nomes. Nós não estamos com raiva das pessoas, mas estamos perplexos ao ver o erro dentro das igrejas. Eu queria que você desse uma olhada, dê uma olhada nessa imagem. Olha essa imagem aí. Tá vendo? Tem um versículo aí, tem a imagem de um homem, que talvez que queira ilustrar Jesus, deve ser. E está escrito assim: aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Mateus 23:18. Veja que aí está citando um versículo da Bíblia, Mateus 23:18. Essa imagem eu baixei do Facebook de um pastor de Sete Lagoas. É uma igreja de Sete Lagoas aqui em Minas Gerais. Então ele, para chamar as pessoas para dar oferta, fazer um voto, ele coloca esse versículo. E está escrito: o poder do voto. Cumpra o seu voto, como se fosse uma ordem. Aí embaixo nós não vamos mostrar, né? Está escrito: seu dízimo e oferta direto na conta da igreja. Vamos mostrar só até aí. E mais embaixo está o nome da igreja, está o Pix da igreja e o e-mail da igreja para as pessoas depositar a sua oferta e o seu voto. Só que uma pessoa que não conhece a Bíblia não nota o erro que está aí. Ele usou a palavra dos fariseus, o que os cegos e insensatos fariseus e escribas diziam. Vamos conferir esse versículo, o contexto deste versículo, lá em Mateus 23:14. Aliás, vamos ler do versículo 15 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos. Jesus está dizendo que são condutores cegos. Por que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Jesus não está afirmando isso, ele está dizendo o que eles diziam, os condutores cegos. Aí Jesus corrige: insensatos e cegos, pois qual é maior o ouro? Qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então eles estavam errados de dizer o que estavam dizendo. E Jesus continua reproduzindo o que eles diziam, o erro deles. Aí que vai citar o versículo que o pastor colocou na imagem aí, no Facebook. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Não é Jesus que está afirmando isso, ele está reproduzindo o que os fariseus e escribas diziam. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sob o altar, esse é devedor. Aí Jesus corrige: insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Veja, meu irmão, veja, minha irmã, o erro deste pastor. Se ele cometeu esse erro, deve estar cometendo vários outros erros, distorcendo a palavra de Deus, usando versículos fora do seu contexto. Esse moço, eu mandei uma mensagem para ele no Messenger, nunca conversei com ele. Quando eu mandei uma mensagem, disse: pastor, não fique com raiva não, mas o senhor está usando palavras de condutores cegos para induzir as pobres almas a darem oferta? Ele demorou uma semana para responder e respondeu apenas: as pessoas da nossa igreja não são pobres almas, são pessoas abençoadas por Deus. Ou seja, não tinha o que responder, colocou qualquer coisa, né? Agora o erro, veja que o erro é bem maior, porque aqui na carta aos Hebreus, deixa-me abrir aqui em Hebreus,
capítulo de número 3, versículo 9. Queria mostrar para você, meu irmão, o que está escrito em Hebreus 13, 9. Isso mesmo, olha só. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Veja que esse pastor, ele está voltando ao tempo do tabernáculo. Jesus está falando das ofertas, do altar do tabernáculo, do templo. Só que o nosso altar hoje é a cruz, onde o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, foi oferecido por nós. Então, por isso que nós temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Analise o que está escrito aqui, meu irmão, minha irmã, e depois veja que o erro, ele é muito grande, de quem tenta tirar a oferta das pessoas usando um versículo fora do contexto. Cumpra seu voto, como ele colocou aí. Isso é um erro. Nem todos percebem, né? Infelizmente. Nesses próximos dias nós vamos citar vários exemplos aqui. Eu queria que você assistisse hoje, assiste quinta-feira, na próxima terça. Você vai saber de muitos erros que estão sendo cometidos. Satanás, ele é astuto. Ele sabe citar a Bíblia para enganar. Ele citou a Bíblia para Jesus lá no deserto. Salmo 91. Aliás, lá no pináculo do templo, né? Ele levou Jesus no pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daí abaixo. Jesus, está escrito aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Ele citou o Salmo 91. Um versículo lá apenas fora do contexto. Jesus disse, também está escrito, não tentarás ser o teu Deus. Eu vou partir para o segundo exemplo agora. Se você tiver a Bíblia, depois você analise o que está escrito aqui em Isaías 14, 24. Muitos pegam esse versículo e fazem disso uma verdadeira doutrina. E não é uma denominação só, não. Tem uma denominação aí que começou com isso, mas muitas outras têm embarcado nesse erro. Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Veja que desse versículo, eles começam a colocar na cabeça das pessoas que tem que determinar, que tem que pensar positivo, que o que você pensar vai acontecer. Aí, olha aí para você ver essa foto. Domingo da determinação. Já inventaram o domingo da determinação. Olha a doutrina da determinação, da onde vem. Aí colocam esse versículo, fora do contexto. Olha essa outra foto aí. O poder da determinação. Aí coloca o versículo. É o envelope. É para conseguir dinheiro. Olha outro envelope aí. Dia 3 de agosto, domingo, vergonha. E observe que esse envelope está em forma de carteira. Eles estão fazendo a campanha pela vida financeira, com certeza. E colocam esse versículo aí. Veja, nós mostramos 3 exemplos aí. 3 exemplos. Tem um líder religioso, ele é genro do líder de uma grande denominação do mundo inteiro. E ele é líder dessa denominação no Brasil. Ele escreveu um tempo atrás, no site da sua denominação, veja o que ele escreveu. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Isaías 14, 24. Aí ele diz, como pensei, assim sucederá. Indica mais do que uma promessa. Fala do modo que Deus opera. Se ele pensa e acontece, logo ele não pensa no que é mal. Olha só, não tem nada a ver o que ele está falando. Algo até desconexo o que ele fala.
Ele não pensa no que é mal, não pensa na derrota, não pensa na desgraça, não pensa com medo nem dúvida. Pois não é isso que ele quer que aconteça. Ele pensa nos seus ótimos planos, em seus nobres projetos e os vê realizados. Muito lindo, né, meu irmão? Muito bonito o que ele está escrevendo, soa muito agradável aos ouvidos, mas será que isso é verdade ou é uma doutrina de demônio? Nós vamos ver daqui a pouco se Deus não pensa na derrota, se Deus não pensa na desgraça. Nós vamos ver daqui a pouco, desculpa falar essa palavra pesada, mas é o que ele colocou aqui, né? É um exemplo, ele continua, é um exemplo de como nós devemos operar em nossas mentes. Temos de pensar no que queremos, imaginar, visionar o sonho realizado. Temos de determinar o que vai acontecer. Por isso que você vê muitos aí hoje gritando, eu determino, eu declaro, vai acontecer isso. O mesmo poder que está em Deus também está em nós. Será, meu irmão? Será que ele está certo? Olha o ensino de demônio aí, ó. O mesmo poder que está em Deus também está em nós, pois fomos feitos à sua imagem. Só que ele esquece que depois que nós fomos feitos à imagem de Deus, vamos dizer nós, né? Para não dizer Adão, porque nós também nascemos com a natureza pecaminosa, somos pecadores. Depois que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele caiu em pecado, se tornou pecador. Ele veio a morrer, ele veio a se tornar pecador depois que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E ele diz, use esse poder, essa autoridade para você mesmo determinar o que quer. Pense como Deus, determine como Deus. Não é abacadabra, é a força do Espírito agindo dentro de você. Deixe fluir e saia da frente. Ou seja, falta pouco para dizer que você não precisa pedir a Deus as coisas mais. É só você determinar. Mas será que ele está certo? Ele está usando um versículo fora do contexto aqui. Ele diz que Deus não pensa na desgraça, Deus não pensa no que é mal, só nos seus ótimos planos. Ele não pensa em fazer uma coisa que ele não quer. Vamos ver o contexto, vamos ler aí, vamos lá. O contexto diz assim, ó, o versículo 21 de Isaías 14. Preparai a matança. Opa, já começa com a matança, né? Matança é coisa boa? Não é não, né? Então, preparai a matança para os seus filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra, e encham a face do mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei da Babilônia, de Babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor, e farei dela uma possessão de ouriços e lagoas de águas, e varrê-la-ei com a vassoura da perdição. Perdição é uma coisa boa? Não. Diz o Senhor dos Exércitos, aí vem o versículo, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei assim sucederá, e como determinei assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra. Ah, então ele está falando dos planos dele para o povo da Assíria naquela época. E nas minhas montanhas a pisarei. Vai pisar na Assíria. Isso é uma coisa boa? Pode que era uma coisa boa para os judeus, mas para o povo da Assíria não era. E eu tenho certeza que Deus não fez isso com alegria, não, com prazer, porque ele disse que não tem prazer na morte do perverso. Para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Meu amigo, minha amiga, veja o quanto esse líder, que é muito inteligente, por sinal, como ele distorce a palavra de Deus. Tudo isso para dar um envelope para as pessoas, fazer um voto para iludir as pessoas. Eu digo para você que isso é uma mentira. Nós não temos todo o poder, nós não somos todo poderosos, nós não somos igual a Deus. Está tão errado isso que ele disse aqui, que Tiago diz assim, ó. Não sei se você já viu, às vezes, com essas pessoas que seguem esse ensino de demônio, você fala assim, eu vou fazer isso, vai acontecer isso, se Deus quiser, eles logo corrigem. Não, não diga se Deus quiser, determine. Diga, Deus quer, Deus quer. Não, não é assim. O Espírito Santo, através de Tiago, no capítulo de número 4, versículo 13, está escrito,
Eis agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, ou seja, se Deus quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Meu irmão, minha irmã, veja que o ensino de demônio, a doutrina de demônio engana muitas pessoas. Mas, porém, não resiste à luz o confronto com a palavra de Deus. Veja que isso é um ensino terrível. Deus não fica feliz de ver as pessoas dizendo, eu determino, eu penso positivo e vai acontecer. Então, para que pedir as coisas a Deus? Determina logo. Para que pedir? Para que conversar com Deus? Jesus disse, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Ele não disse determinai e vai acontecer. Deus está mandando aqui em Isaías determinar. Ele está dizendo, eu pensei e vai acontecer. Eu determinei, vai se efetuar. Agora nós vamos pensar que nós somos iguais a Deus? É a mesma mentira que Satanás falou lá para Adão e Eva. Para Eva, né? Não, Deus disse morrereis. Não, vocês vão ser como Deus. Pode comer, vocês vão ser igual a Deus. Satanás continua enganando muitos dessa forma. E tem muitos hoje repetindo estas coisas e nem se dão conta que estão querendo ser como Deus. Vamos mais um, só mais um hoje. Mais um exemplo. Isaías 61, 7. Vamos lá, Isaías 61, 7. Está escrito assim. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Minha amiga, meu amigo, eu vou passar algumas imagens agora para você ver de envelopes, de campanhas que são feitas com base nesse versículo fora do contexto. Olha aí. Está vendo essas imagens? Está vendo só essas imagens aí? Então, são igrejas, são denominações cristãs, ou aparentemente cristãs, que usam esse versículo. Para quê? Para dizer, olha, Deus quer te dar dupla honra. Deus quer te dar dupla honra. Essa dupla honra é para você, mas você tem que pegar tudo que você tem, colocar dentro do envelope e honrar a Deus com a sua oferta. Só que será que Deus está dirigindo essa palavra para nós, meu amigo, minha amiga? Vamos ver. Isaías 61, você pode ver aí no versículo 2, que está escrito, é apregoar o ano aceitável do Senhor. Do versículo 1 e 2 já se cumpriu, conforme nós vemos lá em Lucas 4. E o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia da vingança do nosso Deus não veio ainda. Ele virá depois de Jesus arrebatar a igreja. A consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Aqui já é depois do dia da vingança do nosso Deus. Aqui já faz parte do milênio. É uma profecia a respeito do milênio. Então Deus está prometendo dupla honra para o povo israelense, para o povo israelita, os judeus. O povo de Israel no milênio, não é nem agora. Quando vai se cumprir isso? No milênio. E eles pegam esse texto fora do contexto. E não quer nem saber de ler o contexto. Eu não sei se fazem isso por maldade, ou por desatenção, ou porque São Maria vai com as outras, ou porque são papagaios que ficam repetindo as coisas que ouvem sem pensar. Eu não sei, mas é uma doutrina de demônio, feita a partir da distorção de um versículo. Leia o contexto, analise. Deus está falando para Israel, e mesmo assim essa promessa não é para agora. O povo judeu não vai ter dupla honra agora não, é depois, é o remanescente de Israel. É o que entrar no milênio. Isso depois do dia da vingança do nosso Deus, que é depois que terminar o ano aceitável do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu citei 3 exemplos aqui. Eu não sei, mas talvez
Acredito que deu para você perceber a gravidade do assunto. Eu não tenho visto os pastores, os homens de Deus falando isso. Sei que tem falado nas suas igrejas, mas eu não tenho visto, pelo menos na internet. Eu não tenho visto. Mas eu estou falando aqui. E eu tenho vários outros ensinos de demônios que eu já percebi e eu vou compartilhar contigo no próximo vídeo, quinta-feira, depois de amanhã, 10 horas da noite. Chame um amigo para assistir. Compartilhe esse vídeo com alguém que está sendo enganado. Vamos ver se quem está sendo enganado, o que está ensinando isso, provavelmente não vai nem querer ver. Não vai nem querer ver uma palavra como essa. Mas quem está sendo enganado não vai ter o que dizer o contrário. É um ensino de demônio. Tem esses 3 exemplos que eu usei. E tenho mais. Já está tudo escrito aqui. Eu já organizei aqui para poder levar para você de uma maneira que você entenda, meu irmão, minha irmã. Compartilhe com alguém. Fale com um amigo, uma amiga, para assistir esses vídeos que eu vou fazer a partir de hoje. Esse é o primeiro. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Deus abençoe.